Gisele, seja muito bem-vinda, né, ao canal mais assistido do planeta e das galáxias, Elas e o Pai. Hoje nós temos uma convidada super mega especial. Para você, mulher acima da média, para você, homem segundo o coração de Deus, dá uma curtida aí, né? Compartilhe isso daí, vai lá nas nossas plataformas de podcast, vai ser muito, muito legal. Para você que é do YouTube, seja muito bem-vindo também. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Gisele Parker, né? Eu já falei um pouquinho do seu nome, né? Para você que não conhece, ela tem um canal, né? No YouTube. Sim. Fala um pouquinho dele, Gisele, que como é esse teu trabalho? Vou começar por aí. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre você. Você tem um canal muito legal, muito interessante. Sim, é um canal direcionado para família, para o lar, para mulheres, e é by Gisele Park. Esse Park é P-A-R-K, não é? O pessoal sempre confunde. E é igual estacionamento em inglês. Legal, legal. Muito obrigada pelo convite, viu? Nossa, eu tava sonhando, a gente já tem ensaiado isso aqui há um tempo, né? Verdade, Deus preparou esse momento. Na verdade, o pessoal já tinha me pedido Olha, pra ter essa conversa com você. Que honra. E Deus, eu sei que você tá num momento assim, um pouco doente, e é um privilégio para mim você ter aberto esse espaço pra gente, mas eu acho que vai ser uma conversa muito legal. Mas me conta aí, quem é Gisele Park? Por que esse nome, Park? De onde vem esse nome? Para o pessoal entender. Eu sou casada com um coreano e Park é o sobrenome dele. E sou casada já há 13 anos. E já 13 anos? 13 anos, olha, 13 anos atrás você estava lá como madrinha com o pastor Leandro. E agora já com 2 filhos. O Davi está com 9 anos e o Lucas com 7. Desse tempo, o que você tem feito? Eu sei que você tem um projeto muito legal, né? Como que surgiu tudo isso? Eu sei que você casou há 13 anos, casou bem jovem, com quantos anos? 21 anos. 21 anos. Encontrei ele na igreja que eu participo, Nova Igreja Batista em Manaus, e nós nos conhecemos nos jovens, né? No culto que acontecia dia de sábado, através de amigos em comum. E você sempre foi de igreja? Sempre foi da igreja? Como é que foi essa sua conversão, essa entrada na igreja? A sua vinda para Manaus, você não é daqui, né? Isso, eu não sou daqui. Quando eu morava em São Paulo, quando criança, eu me lembro de ir para a igreja com umas vizinhas. E aí foi ali que eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aquelas musiquinhas, né? Mas a minha conversão mesmo foi adolescente. E me batizei com 12 anos. Então, para mim, a idade assim foi na adolescência que eu realmente me converti. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. De qual cidade você é? Eu sou paulistana, então eu sou da capital. Uhum. E esse meu sotaque, que eu já perdi muito. Quando eu cheguei aqui em Manaus, o pessoal tirava muito sarro de mim, dizia que não entendia o que eu falava, que era mais arrastada ainda. Mas é porque eu cresci no interior, que é Atibaia, cidade das flores e dos morangos. E foi lá que você conheceu Jesus? Foi ali, adolescente. A sua família também é da igreja ou não? Eles eram. Estou em oração agora para voltarem. A minha mãe, eu e os meus filhos, no início desse ano, nós oramos de joelho, pedindo que Deus resgatasse novamente a minha mãe, né, que ela voltasse para os caminhos do Senhor, porque ela estava passando por tantos momentos difíceis que era Deus chamando ela, que Deus abrisse os olhos dela para isso. E nós fizemos essa oração e, para nossa alegria, uma semana depois, a minha mãe ligou: vem aqui em casa, eu quero contar uma coisa para vocês. E aí, é para falar que eu resolvi voltar e ir para a igreja. Então, a minha mãe já está de volta nos caminhos do Senhor. E o que fez você e sua família virem para Manaus? Foi a trabalho? Foi por causa do pai da minha irmã, né? Ele trabalhava com revenda de produtos e aqui em Manaus não tinha. E aí ele viu uma oportunidade de emprego, né? E embarcamos de navio. Foi uma experiência, assim, eu e a minha irmã, claro que a gente não queria vir, porque quem é de fora, a ideia que a gente tem de Manaus é completamente diferente. A gente realmente pensa que tem onça, macaco, para tudo que é lado. Então a gente veio com essa ideia, embarcamos num navio carregado de cebola. Até hoje o cheiro de cebola me traz essa lembrança. E a gente veio em rede, uma parte dormindo em rede. Eu cheguei aqui
com 15 anos. E a minha irmã, um pouquinho mais nova, revoltada. Mas Deixar amigos, né? deixar amigos, escola. Mas eu tenho certeza, uma plena convicção de que Deus usou aquele momento para transformar a minha vida, a vida da minha irmã, no entendimento de que se a gente estivesse obedecendo a nossa autoridade, né, que é os nossos pais, Deus ia caminhar a nossa vida de acordo com os planos dele. E foi isso que eu entendi. Um tempo atrás, eu e o meu marido e os meus filhos estávamos no Largo do São Sebastião, que é uma praça que tem aqui em Manaus, né, que tem os continentes. E aquilo ali me trouxe uma lembrança tão especial de que Deus me pegou aqui do Brasil, trouxe o meu esposo lá da Coreia e nos uniu para ter filhos aqui em Manaus. Então, Uma vendo paulista com um coreano e morando em Manaus. Morando em Manaus, e temos 2 amazonensezinhos do olhinho puxado. Que legal, que legal. E você conheceu o seu esposo na igreja, casaram na igreja? Eu até hoje comento com ele que eu não sei muito o que ele viu em mim, né? Porque com 15 anos eu era bem magrelinha, assim. Eu tava numa fase meio revoltadinha, então eu não usava umas roupas muito legais. Mas aí, olha só como Deus faz as coisas. Eu precisava estudar 3 meses ainda para terminar o meu ensino médio. E fui matriculada numa escola. E na escola, eu abria a boca, todo mundo ria, como eu falei. Então, eu fiquei meio de lado. Por causa do seu sotaque. Por causa do meu sotaque. Até a professora achava graça. Então, eu ficava só na minha, quieta. O bullying. Sofri muito bullying. Mas tinha uma menina na sala que ela não ria. E ela começou a se aproximar de mim e me convidou para assistir uma peça na igreja. E essa minha amiga é Jarilda, nós somos amigas desde quando eu cheguei aqui em Manaus, e ela me convidou para ir assistir essa peça na igreja, e um dos artistas lá da peça era um coreano. E eu cresci ouvindo a minha tia falando: você vai casar com um oriental, porque eu acho tão lindo. Mas na hora eu nem lembrei disso. E aí eu vi, né, aquele oriental. Ele era o condiciente, amiga. Você lembra dessa época? E ele falava bem assim: nós te avisamos e tocamos em seu coração, mas a decisão está nas suas mãos. Eu, olha que bonitinho. Na primeira vez que você viu na primeira vez que eu vi, coreano, já eu achei bonitinho. Atenção. O namorado da minha amiga era amigo dele, e aí nós começamos a sair juntos, fomos pro boliche, e eu sou atrapalhada, mas naquela época eu era mais ainda. Eu caí, derrubei as coisas, e ele achou aquilo tão engraçado, e eu chamei a atenção dele por isso. A gente saía junto, onde tava caindo coisa, tava a Gisele. E começaram tirar sarro disso, e assim a gente foi se aproximando. Ele é mais assim, né? Mais tranquilão. Sim, mais ele é calmo. muito calmo, tranquilo. E começou a trocar mensagem no celular. Você meditou hoje? Meditar, né? É você fazer um estudo direcionado ali da Bíblia. É um devocional. E aí sim, então fala o teu versículo. Sem nenhuma intenção essas mensagens, né? E aí começou uma amizade, mas eu percebi que com aquelas mensagens eu tava começando a alimentar um sentimentozinho. Mas, ele era mais velho do que eu, assim. Você tinha quantos anos e ele quantos anos? Olha, eu tinha feito 16, né? E ele, 7 anos mais velho. Eu sou péssima de matemática, faz aí a conta. Sei lá. 7 anos mais velho. E começamos a trocar mensagem, e ele me convidou para amizade. Mas aí a gente primeiro teve que falar com o nosso pastor, seu marido. E aí quando ele foi falar com o pastor, ele falou: olha, ela chegou agora na igreja, deixa ela se envolver mais aqui nas coisas de Deus, só amizade mesmo, continuem saindo com os amigos. Se for da vontade de Deus que esse relacionamento dê certo, vai dar. Então a gente continuou por 1 ano, né? Ele deu esse prazo de 1 ano, a gente só saindo com os amigos. E aí, quando finalmente acabou 1 ano, ele
me chamou, né, pra gente conversar, pra então oficializar, né, a amização, porque... Explica aí, Fabi, né, como é que é esse negócio? Porque aqui isso é amizade, é. Mas, Aí começaram a namorar. Não, aí, pra isso, teve que conversar com a minha sogra, né? E com os meus sogros, na verdade. Eu sei que não foi fácil esse choque cultural, né? Sim. Todo mundo coreano, de uma outra cultura totalmente diferente. A minha sogra sonhava que ele casasse com uma coreana. Inclusive, sempre tinha viagem missionária para cá com as coreanas. Minha sogra fazia questão de apresentar, que ele tivesse a oportunidade de conhecer coreanas, né? Então, quando ele foi falar para a mãe dele que ele queria namorar uma brasileira, ela não aceitou, não. Sério, Gisele? Ela pediu 6 meses para orar. 6 meses. A gente já tinha esperado 1 ano, né? Frase do pastor. E aí, 6 meses. Então... Tava quase igual o Jacó, né? 7 anos já. Mas aí a gente continuou com a amizade. Ele obedeceu, a mãe. Ele obedeceu. A gente não pegava na mão, não... Era amigo mesmo. Se falava todo dia, fazia atividade juntos com os outros amigos, mas não namorando. Aí quando chegou os 6 meses, falou, pronto, mãe, e aí? Ela, ainda não sei, eu quero conhecê-la. Aí pra eles me conhecerem, eu fiquei tão nervosa aquele dia e eles me convidaram para um restaurante oriental. Eu não comia nada de comida oriental. Nem sabia manusear. Em coreano chama chokará, né? Em japonês é hashi. E lá fui eu pro restaurante. Tu já tinha comido alguma comida assim? Nunca? Ele podia ter me preparado, né, durante 1 ano, ele nem imaginou. Lá fomos nós pro restaurante e o meu sogro falou, ela precisa comer com o chokará, né, com o hashi. Mano, eu tremia tanto, não conseguia pegar nada, caía. Aí eu falei, olha, dessa vez eu não consigo, mas na próxima eu vou conseguir. E aí ele ficou sério, né? E minha sogra fazendo um monte de perguntas, querendo me conhecer mais. E só me analisando, né? Gente, essa sensação assim... Foi um jantar trágico. Aí, pensei, acabou, pronto. Ela, não, vamos para uma sorveteria, eu quero conversar um pouco mais. Aí fomos para a sorveteria. No final, ela falou, olha, eu acho que não vai dar certo. Mas se vocês quiserem tentar, eu não vou impedir. Esse sonho, me explica uma coisa, esse sonho dela, desse casamento na mesma cultura, é algo da cultura ou era coisa só dela mesmo? Ela queria uma família totalmente coreana ou é da própria cultura coreana? Eu acredito que era um desejo de mãe, né, do coração dela, porque eles são coreanos mesmo e seria importante para ela, era importante para ela que mantivesse a cultura, né? A tradição, para não perder os costumes, não perder a língua, né? Uhum. Mas quando ela deixou, aí meu esposo, né? Na época o parque começou a me ensinar palavrinhas em coreano, começou a me dar aula. O nosso namoro era aula de coreano, eu aprendia musiquinha, ele levava comidinhas para eu experimentar. E ele foi me introduzindo à cultura. Aí vem outro choque de realidade. As minhas amigas, a minha família não acreditava naquilo. Como é que você está no seu país e você está tendo que aprender outra cultura, você está tendo que aprender outro idioma, comer outra coisa? Isso não é certo. Eles estão aqui, eles que têm que se adaptar. Mas eu ouvi tanto isso, ouvi tanto. Mas eu tinha certeza no meu coração que aquilo era uma maneira de eu mostrar para ele que eu estava disposta. Eu estava disposta. Eu acreditava que aquele relacionamento estava nos planos de Deus, era o que Deus tinha preparado para mim. Então eu não tive medo, eu ouvia essas coisas e deixava para lá, nem ligava. E cada vez mais mergulhava mais em aprender o idioma. Eu não falo muito, mas eu consigo bater um papinho em coreano, sai algumas coisas. Legal. Dá pra ter uma conversinha básica. Aprendi a comer pimenta, porque as comidas coreanas são muito apimentadas. Aprendi a comer, agora amo comida apimentada coreana. E conseguiu conquistar a sogra?
Sim, consegui conquistar a sogra, mas porque a minha sogra, ela é uma mulher bíblica e em meio a esse impasse no coração dela de querer que o filho casasse com uma coreana, mantivesse a cultura, o idioma, ela também queria obedecer a Deus. Então ela abriu mão desse desejo dela de mãe, de ter uma nora coreana, porque pensa, ela não fala bem português, até hoje ela não fala. Como que ia ser esse relacionamento, né? Eram muitas questões na cabeça dela também. Mas ela, lendo a Bíblia, ela viu que o que importa para Deus é o coração, é o caráter. Legal. Não nacionalidade, não cultura. E aí ela nos chamou para conversar e disse que ela abençoava esse relacionamento e que ela entendia que se Deus tinha feito tudo isso acontecer, eram os planos dele e a gente só precisava continuar buscar obedecendo e aí ver o que Deus ia fazer. E o que Deus fez foi que depois de 3 anos eu casei, 3 anos de namoro. E no meu casamento foi outro, porque eu vesti a roupa... Eu lembro. eu estava de a noiva típica brasileira, né? Com véu, aquela grinalda. Todo o primeiro momento da cerimônia eu estava vestida como uma noiva brasileira, mas depois, na recepção, eu fiz questão de vestir a roupa coreana, que é o hanbok, né, uma roupa típica coreana, e eu e meu esposo recepcionamos os convidados com essa roupa, e eu via o sorriso, a alegria, o brilho nos olhos da minha sogra de ver que eu estava disposta mesmo, eu tinha abraçado realmente a cultura do meu esposo e tinha passado por cima de tudo aquilo. E tinha comida coreana também. Eu me lembro disso também. Os brasileiros todos assim, porque tem uma comida coreana que é a comida típica coreana, o kimchi. Que o meu marido adora, né? Sim. Você adaptaria a comida tranquila. Só que a selga conservada na pimenta, ela tem um cheirinho bem estranho. É verdade. Um cheirinho de pum, né? E aí tinha a mesa com as comidas brasileiras e a comida coreana, os brasileiros passavam mesmo assim. No final deu tudo certo. Foi muito legal o casamento, gente. Que legal, gente. Como foi maravilhoso. Mas, Gisele, chegamos até aqui, né? Eu acho que um dos motivos foi muito legal contar essa sua trajetória, porque hoje você vive uma outra realidade, né? Você se tornou mãe, né? Você tem 2 meninos, você já falou sobre isso. E você está lutando uma causa, né? Vamos chamar de luta, que hoje essa palavra está muito na moda, né? Sim. Lutando uma causa que eu acho muito interessante, né? Você não só... você manteve, né, a sua conduta como mulher de Deus, como filha de Deus, tem seus 2 filhos, né, criados no temor do Senhor, mas você resolveu, né, levantar uma bandeira, né? E eu acho muito legal isso, principalmente em tempos tão polarizados como esse, né? Onde a verdade tudo é muito relativo, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa sua causa, sobre sua bandeira, vamos chamar assim, né? Tudo começou quando Deus me deu meu primeiro filho. Quando eu engravidei, no último semestre da faculdade, eu me formei com o Davi já na minha barriga. Ali, recebendo aquele canudo, eu sou formada em fisioterapia, eu já sabia que aquela profissão que eu estava recebendo ali, o meu canudo, ia ser a minha segunda profissão, porque Deus já tinha me dado uma profissão, que era a profissão de ser mãe. Se Ele me deu um filho, Ele já tinha escolhido a minha profissão. Então, quando eu engravidei, eu já tive esse entendimento de que era uma missão que Deus tinha me dado e que eu precisava dar o meu melhor, porque muitos anos de igreja eu já tinha ouvido que filhos são do Senhor, uma herança que Ele dá. Então eu me senti muito agraciada, abençoada por Deus, por Ele dar essa herança para mim, mas eu sabia que os filhos eram dele. E quando nós decidimos parar de prevenir e Deus logo mandou o filho, a gente vai ficar um tempão, né? Já tentando. Quanto tempo de casada já? Com 3 anos de casada. Eu
participo aqui da igreja, né, há muito tempo, e nós somos muito ensinados a planejar. Então, a gente tinha um planejamento, né, depois de 3 anos de casado, acho que os ajustes principais já devem ter sido feitos, né? E aí nós fomos agraciados por Deus com uma herança dele, e eu comecei a estudar. Me cadastrei, fiz curso de gestante do Hospital Albert Einstein, dei meu jeito de aprender o máximo que eu poderia. Você tinha quantos anos? Olha, eu tava com 23 anos, 23 para 24. E li muito, eu encarei mesmo a maternidade como uma profissão. Porque olha só, para me formar fisioterapeuta, eu tive que estudar 5 anos. Nem sei quantas horas. Você é formada em? Eu sou enfermagem. Quantas horas você não teve que estudar? 5 anos também. Estágio. Pós-graduação. E aí eu falei, se Deus me deu essa profissão, eu vou estudar. Muitos livros, li muito. E hoje em dia eu acompanho muitas mães que nem adianta ler. Porque na hora lá na prática nem é outra coisa. A Bíblia diz que nós devemos nos organizar, planejar, buscar conselhos que os nossos planos serão abençoados. Então, não tenho dúvida de que a maternidade não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que fez a minha vida virar de cabeça para baixo, como a gente ouve muito hoje. Quantas e quantas mulheres não querem ter filhos porque vai acabar com a minha vida, vai acabar com os meus sonhos, eu tenho minha profissão, eu quero seguir carreira. Então, eu decidi que me perdi, amiga, olha. Calma. Decidi que aquilo ia ser você ia se dedicar àquilo. Então, se você estuda, você vai estar preparado. Eu li muitos livros sobre como estabelecer rotina para criança, desde bebezinho. Eu até trouxe aqui. Olha que legal! Esse aqui é o meu caderninho em que eu anotei a rotina que eu queria seguir com o meu bebê recém-nascido desde quando estava na maternidade. Tem aqui as datas, hora que mamou, hora de trocar fralda. Ouvi eu lendo a Bíblia para ele. Eu li a Bíblia para os meus 2 filhos desde quando eles estavam na barriga. E quando saíram, tinha lá o horário de ouvir a mamãe lendo a Bíblia para eles. E eu anotava da maneira como eu li nos livros. E o meu pensamento era, bora ver se vai dar certo, né? Se vai funcionar. E muito funcionou. O que eu percebi que ajustes são necessários. Criança é uma receita de bolo, né? Mas quando você tem um conhecimento, quando você se antecipa, quando você se prepara, fica muito mais fácil. Sabe, Gisele, eu tava conversando com meu marido essa semana e a gente estava conversando sobre isso, né? A gente se prepara, por exemplo, uma profissão, você deu esse exemplo, né? Em que você vai lá, sei lá, cumprir essa profissão 30 anos, depois você se aposenta, acabou. Só que filhos não são assim. Na verdade, filhos são para a eternidade. E a gente não estuda para isso. Estuda para uma profissão que vai durar no máximo 30 anos, né? Para alguns 40, ou no máximo. Mas filhos não, filho é para a eternidade. Porque, tudo bem, filhos depois que casam, cada um vai ter sua casa, mas ainda são filhos, né? E eu vejo muito isso. Eu vejo assim que, às vezes, a Bíblia fala, meu povo peca por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Ele deu até uma mensagem domingo muito interessante, né? Que ele fez uma pergunta assim, achei muito legal. Ele fez uma pergunta assim, qual o seu propósito de ter filho? É porque eu tô vendo no Instagram lá, aquela família, tipo, propaganda de margarina, né? É porque a minha mãe tá me pressionando, meus pais estão me pressionando, meus amigos, todo mundo, os hormônios estão pedindo, né? Chega uma fase que a mulher, os hormônios pedem isso, né? Eu acho que essa falta de propósito nos faz errar muito na nossa maternidade, por isso nós estamos vendo uma geração com muitas dúvidas de várias coisas, não é só sobre identidade sexual, são várias coisas, né? Por falta talvez desse nosso despreparo para aquilo que, como você disse, uma herança do Senhor, porque eu acho que os pais esquecem que esses filhos que um dia a gente vai prestar conta daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, como a parábola dos talentos, e os filhos também. Com certeza. Né? Eu achei muito legal. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui, né? Semana que vem, isso aqui vai estar saindo ainda no mês de maio, né? Que é o mês das mães. Eu achei muito interessante essa nossa conversa para explicar para as mães o quanto é importante tudo isso, né? Mas vai me falando aí mais porque eu quero saber como você errou, você teve coisas que você errou, que você não faria. Eu li livro que disse
deixa chorar que o menino vai dormir. Aí, vou colocar em prática. Aí o livro falava, olha, a criança chora mais ou menos uma semana, assim, uns quarto dia mais ou menos, ela já vai dando sinal. Aí, mãe, eu acho que o meu filho é a exceção, porque o negócio tá funcionando. Ele chorava de um lado, aí... o menino chora do lado, a mãe chora do outro. Não, vou perseverar mais um pouquinho. Aí deu certo. Mas hoje em dia... Muitas mães, não, eu não vou fazer isso com meu filho, eu não vou deixar chorar, eu não vou... Uma super proteção. eu não vou estabelecer uma rotina para ele que ele tem que seguir. Olha, a gente vê isso até nessa questão da livre demanda. Tudo bem você ter livre demanda com um bebezinho recém-nascido que tá ganhando peso, mas depois a criança... Livre demanda de amamentação? Isso, de amamentação. E aí a mãe se torna uma escrava do bebê. Tudo é... Não, tudo é... O pai... Eu vejo isso acontecendo muito. A mãe deixa o bebê com o pai, aí o bebê... Aí o pai... Quer peito? Aí se a criança não tem rotina, se não tem uma previsibilidade do que vai acontecer ali, tem a hora de mamar, tem a hora de brincar, de tomar banho, de ouvir uma leitura. Na verdade, o reizinho já começa Sim. ali, né? E não é culpa da criança. É culpa dos pais que não se preparam, não vão estudar. Eu estudei muito, li muito a Bíblia. E aí, a esposa do nosso pastor aqui da igreja, ela foi me visitar, né, quando ele estava já com 3 meses. E ela viu que seguia uma rotina. E ela falou, Gisele, me conta aí, como é que você tá fazendo? Por que ele tá tão tranquilo? Eu não tô te vendo descabelada, eu não tô te vendo... Tu me recebeu que bem. É aquilo que a gente vê no Instagram, né? As mães descabeladas, né? É aquela não tomou banho, não dormiu. Aí eu falei assim, não, eu me esforcei, eu me dediquei a estabelecer uma rotina pra ele, viu que funcionava, não funcionava, e agora tá dando certo. Tá dormindo a noite toda. O que significa... Mães, vamos lá, o que é dormir uma noite toda? Eu dava a última mamada meia-noite, o menino dormia até 5:30 da manhã. É dormir a noite toda, tá? Dá pra... E aí depois isso foi sendo ajustado. E aí ela falou sobre eu compartilhar isso com outras mães. Não podia ficar só pra mim, porque tinha tanta mãe na igreja que tava sofrendo, né? Com as questões da maternidade. E aí eu falei, agora não. Quando completar 1 ano. E aí, até completar 1 ano... Muitas coisas aconteceram, inclusive uma situação no meu casamento que eu posso chamar que foi a nossa crise. A gente teve uma crise que já tinha passado um pouquinho mais de 1 ano, eu estava grávida do meu 2º filho. Eu engravidei do Lucas quando o Davi estava com 1 ano e 5 meses. Então, quando eu estava com aquele barrigão e estava tendo que cuidar de um bebê, eu coloquei muita expectativa no que meu marido... Eu achava que ele deveria fazer para me dar o suporte. E comecei a ficar muito reclamona do que eu queria que ele fizesse, do jeito que tinha que ser, o pai que ele tinha que ser. E isso começou a criar atritos entre nós. E aí eu pensei, eu preciso resolver isso, mas eu não estou sabendo como. Então eu vou para onde? Para a Bíblia. E eu comecei a buscar na Bíblia o que é que Deus falava sobre mães. Fui lendo e fui marcando, anotando o que Deus fala sobre mães, qual é o meu papel. Porque eu já tinha certeza de que era uma profissão que Deus tinha me dado. Mas essa profissão que Deus tinha me dado dependia do meu marido? Isso é até um pouco estranho de falar, mas eu pensei, e se ele morrer? Eu vou deixar de ser a mãe que Deus quer que eu seja? Eu vou ficar com mimimi, eu vou ficar reclamando, ai, não me ajuda, ai, não sei o que. Eu queria que ele fizesse isso, eu queria que ele fizesse aquilo. Não. Eu ia prestar contas, como você falou, do mesmo jeito. É o meu papel. E aí eu comecei a fazer um estudo bíblico muito intenso sobre o que Deus queria. Aí essa minha amiga veio visitar o meu 2º filho. E aí eu contei um pouco do que estava acontecendo e apresentei todo esse estudo bíblico para ela. O primeiro estudo que eu fiz foi entenda a sua importância como mãe. E fui colocando um monte de versículos. E o versículo base foi Deuteronômio 6, do verso 4 ao 7, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E ensine essas palavras que hoje te ordeno e ensine com persistência aos seus filhos. Quando se deitar, quando se levantar, na hora de comer, quando estiver andando por algum caminho. E eu falei, eu tenho que praticar isso. É isso que eu tenho que praticar.
Não que o meu marido fosse um mau marido, ou ele não estivesse me ajudando, mas é porque com duas grávida, e aí depois com um bebê pequeno, eu queria que ele chegasse em casa, que é a expectativa de um monte de mulher. Não, meu bem, deixa que eu vou ficar com as crianças, vá tomar o seu banho, vá fazer as coisas. Só que ele também estava cansado. Passado o dia no Ele trabalho. estava trabalhando o dia todo, e ele ainda trabalhava em outro município, dirigia não sei quantas horas, ia e voltava. E o que ele queria? Chegar em casa e ter uma casa organizada, ali com a comidinha pronta, e eu Cada um com as suas expectativas. isso aí gerou uma turbulência, mas quando eu me posicionei no meu papel, quando eu entendi o que Deus queria de mim, tudo foi se resolvendo. Foi se resolvendo, e aí eu comecei a buscar ainda mais como estabelecer rotina. Agora, eu tinha crianças em idades diferentes. Desafio, né? O Davi estava começando a aprender palavrinhas, começando a alfabetização com ele, e o Lucas engatinhando. E mais uma vez eu fui estudar, estabelecer rotina. Criança precisa de rotina, porque quando a criança tem rotina, o lar vai ter paz. Nos pilares, alimentação, sono, o descanso, isso precisa ser dado atenção. E aí... E quando que isso saiu da sua casa para se tornar o que a gente chamou de bandeira, né? Porque hoje você tem um canal, hoje você tem um Instagram, hoje você ajuda mães, tanto da igreja quanto fora dela, né? Você montou um conteúdo muito bom, você tem um curso que você dá. Quando foi que isso, a gente estava até conversando, né? Quando foi que isso te inquietou ao ponto de transformar, né? A sua... Meu estudo, né? O meu devocional é aquilo ali que como ajudar outras mulheres. Essa minha amiga, esposa do nosso pastor, ela me empurrou. Ela me matriculou numa aula teste, inclusive que o seu esposo estava lá avaliando quem sabe da aula, quem não sabe. Ela vai apresentar um estudo que ela fez sobre mães. Ela vai apresentar aqui para você. Mas eu estava tão nervosa, eu nunca tinha pensado que eu poderia dar aula. Aí expliquei como é que eu estabeleci rotina, como é que eu contava história bíblica, como é que eu estava ensinando as letras e os números baseado em histórias da Bíblia, como é que eu estava ensinando versículos, mesmo eles sendo pequenininhos, versículos curtos, tipo Deus é amor, e apresentei, ótimo, você está apta para ensinar isso para as mulheres aqui da igreja. Vai! E foi assim, foi meio um empurrão, porque eu sabia que isso era importante, mas eu não me achava capaz de poder compartilhar, ensinar para muita gente. Eu estava ensinando para as minhas amigas. Tinha acabado de surgir o WhatsApp e eu tinha criado grupinhos no WhatsApp para compartilhar. Eu tenho uma amiga que está comigo desde quando eu comecei esse projeto e a gente ia compartilhando com as outras mães. Mas na igreja, então, eu montei esse conteúdo, que é um curso gratuito, são 6 aulas. Como é o nome dele? Profissão Mãe. Ah, então ficou com esse nome. Ficou com esse nome, Profissão Mãe. E aí, na primeira aula, a gente entende como é que Deus vê mãe, o seu papel, né, de mãe. O que Deus quer de você? Ensine a palavra de Deus com persistência. Quando estiver sentado em casa, andando por algum caminho, quando deitar, se levantar. Depois, tem um versículo que deixa muito claro pra gente que a gente precisa estabelecer rotina. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, disciplinem com uma disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. Como é que eu vou conseguir não ficar irritando meu filho, não ficar o tempo todo naquele caos, se eu não tiver rotina? Então, estabelece a rotina. Depois, a outra aula a gente fala sobre competição entre mães. Esse é um assunto assim meio... Nossa, polêmico em tempos de Instagram. Por quê? Porque é um problema que existe, mas que é muito escondido. As mulheres não querem assumir, mas ficam sofrendo. Ai, porque o filho da outra já dorme a noite toda. Ai, porque ele já tá lendo. Ai, porque ele não usa mais fralda. Ah, porque ele tá falando bem. E fica aquela competição que tira o foco do que realmente é mais importante. Você cumprir bem o seu papel de mãe, fazer o que precisa ser feito e deixar Deus trabalhar. Porque como diz aqui, eu até anotei, Salmo 139, Deus diz que tudo tem o seu tempo, né? Ele fala sobre eu te criei de uma forma especial e admirável, os teus planos são maravilhosos, né? Fala dessa parte. E também que
todos os dias para mim foram determinados por ti. Deus falando isso para nós mostra que Deus já escolheu o dia que a sua criança vai deixar de usar fralda. Deus já escolheu o dia que a sua criança vai começar a falar. Se você está fazendo bem o seu papel como mãe, se você não está sendo uma mãe preguiçosa, se você não está sendo uma mãe que está passando o dia lá, rolando... Se você está cumprindo o seu papel, se você está cumprindo o seu papel, Deus vai fazer a parte dele. Só que cada criança tem o seu tempo. E essa competição entre mães desencoraja muitas mães a continuar perseverando. Acha que aquela mãe... Isso tá super na moda agora, né? É sorte. Não é sorte. Sim. Né? Você já ouviu falando isso? Já. Ai, dorme a noite toda. É sorte. Ai, já tá falando não sei quantas... Ai, é sorte. Já tá lendo com 6 anos. Ai, é sorte. Não, é uma mãe dedicada que tá fazendo a parte dela enquanto Deus faz a dele. E, Gisele, eu achei muito interessante isso, né? Muito, muito interessante, porque eu tive filha há muitos anos, né? Minha filha já tem 28 anos e a gente não tinha esse preparo todo, né? Mas uma das coisas que você falou, assim, tipo, não poderia ter o preparo, mas tinha a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela ensina e ela é atemporal. Eu estava fazendo um estudo recente sobre Susanna Wesley, né? A mãe do John Wesley. E é muito interessante, porque ela tinha as 20 regras, né? E era muito isso. Hora para acordar, hora para comer. Ela ensinou, ela alfabetizava as crianças com a palavra de Deus, né? Ela tinha um período determinado para fazer aquilo, né? Eu acho interessante que depois o próprio John, né, o grande pregador do século XVIII, XIX, ele citava muito a mãe dele, né, nos sermões e toda a história dele, né? E o que nos falta muitas vezes é isso, é confiar. Você falou de fé. Confiar de que se a gente fizer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele e ponto final. Eu achei muito interessante que essas disciplinas, essas regras são necessárias. Mas eu trabalho com jovem há 21 anos, mais ou menos, né? E ao longo dessa... Eu não gosto de usar a palavra no meu tempo. Eu sempre penso que o meu tempo é agora, é o momento, né? Mas a gente tem notado ao longo dos anos essa mudança nas gerações, né? E a gente vê que isso mudou, como você disse, não foi a criança que mudou. Quem mudaram foram os conceitos dos pais, talvez influenciado por filosofias erradas, bem erradas, pedagogias erradas. Feminismo, né? Exatamente. Vamos já falar sobre isso, que é uma próxima pergunta que eu quero te fazer, né? E quando os pais mudaram, as crianças mudaram. Porque às vezes a gente põe muita culpa na internet, né? Sim. Põe muita culpa na internet, muita culpa Satanás que é a costa larga, né? Ele tá lá, isso aí não fui eu não, isso aí, você que não botou, não ensinou o menino a dormir na hora, você que tá deixando o menino na frente da televisão o dia todo, aí vem falar que a culpa é do diabo. Pois é, o diabo. Pois é, a gente briga com isso. Então eu vejo essa mudança no adolescente. São adolescentes extremamente indisciplinados em várias coisas, para estudar, sem respeito a autoridades. São adolescentes que não sabem muitas coisas que a gente tem mudado. Não que eu não acredite nisso, não, mas eu vejo uma mudança de comportamento a começar dos pais. Sim. Né? E a próxima pergunta que eu quero te fazer, essa mudança nessa geração. Eu sei que uma parte vem do feminismo, né, de tudo isso, né, e isso traz muito desse conteúdo da internet, mas uma parte é porque nós mães, nós pais, vamos chamar pais, né, deixamos de fazer o nosso papel. Sim. Né, daquilo que a Bíblia diz que é o papel. Eu sei que os seus filhos, eles têm qual a idade hoje? Agora o Davi tá com 9 e o Lucas tá com 7. Eu sei que eles já falam 1 ou 2, 3 línguas fluentes, né? São meninos normais, que eu vejo eles brincando por aqui, e às vezes a gente tem essa imagem, são superdotados. Não, uma vez eu vi uma frase assim, não existe crianças superdotadas, existem crianças superestimuladas. Eu não sei se é isso, mais ou menos, que você... essa sua bandeira, um dia desse você me contou, né? Que você olha certas mães e não se contenta e vai lá e fala com a mãe. Como tem sido esse seu dilema aí com essas mães jovens? Mas você ainda é muito jovem, né? Eu já passei dos 30, tô na metade. Jovem ainda. O que eu percebo é que as mães estão perdendo o foco. Elas estão muito preocupadas em ver o que a atriz está fazendo, para onde foi que a fulana viajou, o que foi que aconteceu. E a questão da internet, né, das telas, isso tem roubado o foco das mães e feito com que elas deixem de lado os filhos. O que elas fazem para elas continuarem mantendo o foco delas naquilo que é errado? Entrega um celular para uma criança,
de 2 anos. Eu sou mentora de mulheres, né? Eu comecei com profissão mãe, aqui na nossa igreja, né? Nova Igreja Batista. Depois eu comecei dando cursos para mulheres e eu vejo que elas não sabem o papel delas. A falta de uma identidade bíblica cristã, eu não entendo o meu papel, eu não sei por que eu estou aqui, e aí eu fico perdendo meu tempo ali nas redes sociais e minha criança me atrapalha, então eu vou ocupar ela também. E entrega um celular ali. Eu vejo mãe dando presente de aniversário de 1 ano para uma criança um smartphone. Brincadeira, sério mesmo? Sério. Eu, ali no meu Instagram, @gisele.parque, vivo colocando caixinhas de perguntas, conversando com mães que, a minha criança falava, agora não fala mais, o que eu faço? A primeira coisa que eu pergunto, a sua criança tem um celular? Ela fica no tablet? Ela tá sim, eu dei, o tio deu, a avó deu. Nossa. E aí, a mãe tá ocupada no celular dela, a criança está ocupada no celular dela e não tem mais conversa. Como é que eu vou cumprir Deuteronômio 6, o verso 4 ao 7? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Ensine com persistência aos seus filhos quando se deitar, quando se levantar. Se eu estou distraída, se eu me deixo distrair, eu não vou conseguir cumprir o objetivo que Deus estabeleceu para mim. Então, em algumas coisas eu sou muito firme. Muitas coisas, na verdade. Porque se tá contra o que a Bíblia diz, então isso não é para mim. Como uma mulher bíblica, eu tenho que me posicionar. Então vamos lá. É porque ela não sabe o papel dela. Como é que eu mulher, vou saber o meu papel diante de Deus? Vai para o manual, vai para a Bíblia. Mas tem versículo na Bíblia que fala sobre o papel da mulher? Tem. E tem muito. E de uma forma bem clara, no Profissão Mãe, eu sempre falo isso. O que Deus quer ver a gente obedecer. Deus quer ver a gente fazendo o que é certo, cumprindo o que Ele colocou. Então é muito claro e detalhado. Olha só o que está escrito em Tito, capítulo 2, do verso 3 ao 4. Que as mulheres mais velhas, mais experientes, mais espirituais, elas devem ensinar as mais jovens a amar o marido, ensinar a amar o marido, ensinar a amar os filhos, ensinar para que elas sejam virtuosas e puras, cuidem bem da casa, sejam boas esposas. Só nesses 2 versículos aí, olha o tanto de papéis que Deus colocou diante de nós. Mas como lutar, Gisele? Mas como lutar contra uma... Eu não sei se eu vou chamar de cultura. Vou chamar de cultura para não ter outra palavra, né? Para uma cultura que diz que tudo isso é coisa do passado, que o que você precisa é ser feliz, onde se coloca... Eu tô olhando para você que uma mulher finíssima, você nem parece que tem 2 filhos pequenos, né? Maquiada, cabelo arrumado, você tem um canal no Instagram, você tem uma profissão que você amou e abraçou, né? Realizada, né? Mas o que a gente vê nas redes sociais é sempre a mãe de filho pequeno, aquele fardo, uma mulher descabelada, uma mulher totalmente sem alegria. Sem amor próprio, Exatamente. Frustrada, não era isso que eu pensava. Como que uma mulher de Deus que quer cumprir o papel dela e luta contra toda essa ideologia, como que ela faz? Como você fez? Como foi que você decidiu cumprir esse papel? O que você diz para essas mulheres que têm medo da maternidade, que acham que é algo do passado, entendeu? Acham que vão estar anuladas por serem mães? Eu vou te responder com outra pergunta. Essa mulher, ela quer obedecer a Deus ou ela não quer? É uma decisão simples. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ser cristã é ser radical em muitas coisas. Jesus mesmo disse, seu olho te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os 2. E aí, o que eu vejo é que falta muito a decisão de obedecer completamente. O que acontece é que eu quero obedecer só algumas partes, só aquilo que convém para mim, só aquilo que me faz bem, só aquilo que me deixa plena, como diz hoje em dia, né? Só aquilo que eu faço e me deixa empoderada diante de outras coisas. Mas se você estiver indo contra o que a Bíblia diz, vai dar errado. Você vai se frustrar, você vai ver que você vai dedicar tempo, energia, aquilo não vai valer a pena, não vai trazer a satisfação plena que a pessoa tanto quer. Porque nesses
7 anos acompanhando mulheres, eu acompanhei muitos testemunhos de mulheres, inclusive o meu. Eu sou um testemunho vivo disso, de que eu me formei em teologia também, me formei em fisioterapia, mas eu dei um pause na minha formação para eu me dedicar nesses primeiros anos a criar os meus filhos, a ser a mãe que Deus quer que eu seja, a estar focada realmente nisso, a ser a esposa que Deus quer que eu seja. Vamos só colocar as prioridades na ordem bíblica, né? Você, depois de Deus, ser a esposa que Deus quer que você seja, você ser a dona de casa que Deus quer que você seja, boa dona de casa, como diz em Tito, para que a palavra de Deus não venha a ser difamada. Olha esse versículo. Ser a mãe que Deus quer que você seja. Como assim a casa vem antes dos filhos? Deus te deu um lar antes mesmo de você ter filhos. Interessante. Você deve se dedicar a ter um lar organizado, em paz, em que o amor edifica vidas ali, e aí você vai conseguir criar bem os filhos. Aí eu te faço uma outra pergunta. Você fez essa lista de prioridades e eu vejo algumas mães, que eu converso com algumas mães, né? A primeira coisa, vamos dizer assim, que é deixado de lado é o relacionamento com Deus, quando os filhos nascem, né? É uma inversão, como você disse, de prioridade. E eu, mais uma vez, voltando, né, para a história da Susana Wesley, né, uma das coisas que ela fala lá na biografia dela, né, que a gente ouve muito, é que ela tinha esse tempo de qualidade com Deus, por isso que ela conseguiu criar, pelo menos parte dos 19 filhos, né? Como que você conseguiu organizar, né? Porque você tem um secreto ali com Deus. E essa é a base de todo o resto da sua vida. Como que tu conseguiu organizar isso? Logo que eu peguei ali o meu bebê nos braços e eu e meu esposo, nós oramos e dedicamos o nosso filho para Deus, eu falei, Senhor, eu vou criar esse filho para ti. Ele vai ser tudo o que o Senhor quer que ele seja, ele vai fazer tudo o que o Senhor quer que ele faça. O que depender de mim, eu vou fazer. Mas eu tinha um entendimento também de que eu só ia conseguir fazer com que meu filho fizesse o que Deus tinha planejado para ele se eu tivesse o meu relacionamento com Deus. E eu orei para Deus, falei, Senhor, eu não quero de maneira nenhuma, eu te peço que o Senhor me ajude, porque eu não quero usar o meu filho como desculpa para me afastar de ti. Eu não quero que, é porque eu tô dormindo pouco, é porque eu tô fazendo isso, isso me roube de ti. Eu sou tua. Antes de ser mãe, eu sou tua. E eu não vou permitir, Senhor, me ajude. Eu sei que vai ter uma luta de emoções aqui, né? Porque a mãe, ela quer cuidar, quer proteger, quer dar atenção. Mas eu decidi, quando eu peguei meus filhos nos braços, que ele não seria desculpa para eu me afastar de Deus. E não logo no início, assim, mas depois de um tempo, eu consegui fazer uma oração que eu tinha lido uma vez num livro, que a mulher tinha compartilhado o testemunho dela, falando, Senhor, se essa criança for um motivo pelo qual eu venha a te negar, ela venha se tornar um senhor na minha vida, que o Senhor leve essa criança. Nossa! E quando eu li isso, eu falei, nossa, essa mãe para fazer essa oração, não. Mas quanto mais eu entendi o meu propósito, a minha missão, o meu papel diante de Deus, e que Deus ama muito mais os meus filhos do que eu amo. Os planos que Deus tem para eles são perfeitos, como diz em Jeremias, são planos de paz, são planos de sucesso, né? E eu fiz essa oração e isso trouxe uma certeza da vocação que Deus me deu. Quando nós nos tornamos mães, nós somos vocacionadas por Deus para cumprir a missão que Ele nos dá. Então isso cai por terra aquelas mulheres que dizem assim, eu não vou ter filho porque eu não tenho vocação para ser mãe. Isso quer dizer, e isso que você está falando, derruba todo esse argumento Sim. Que não é de Deus, não é da Bíblia. Né? Porque a Bíblia diz que o homem e a mulher vão se unir e se multiplicar, né? É para ter filho, né? O plano dele é para ter filho. Sim, derruba, porque se Deus te faz mãe, Ele já te vocacionou. Antes de responder essa pergunta da vocação, né, de confirmar isso, eu quero só compartilhar como foi que eu continuei tendo meu relacionamento com Deus. Para a maternidade, eu levei a minha Bíblia. Conseguiu ler? Consegui ler, porque bebê recém-nascido dorme. Eu não sei aonde, uma loucura, bebê recém-nascido.
Bebê recém-nascido dorme muito, tanto que a mãe ainda tem que acordar o menino pra mamar, porque a criança pode entrar numa hipoglicemia, né? E aí, levei minha Bíblia pra maternidade. Como eu decidi que eu ia ler a Bíblia toda no ano que o meu filho nasceu, eu continuei minha leitura. O bebê estava tomando sol, eu estava lendo a minha Bíblia em voz alta para ele. Olha. Eu estava fazendo a minha leitura, eu estava me dedicando a aprender a palavra de Deus, o meu filho estava ouvindo a minha voz, ouvindo a palavra de Deus, e tem um versículo que diz que a palavra de Deus não volta vazia. E você creu nisso? Eu criei nisso. Bebezinho recém-nascido lá, todo um mole, mal segurava a cabeça, tomando sol. Os meus filhos, por causa também do sangue oriental, tiveram icterícia grave, ficaram internados, a gente via tomando banho de sol. Eles ficaram pretinhos, os bichinhos, pareciam uns peruanos, assim. Mas enquanto estava ali tomando sol, eu coloquei na rotina, ler a Bíblia, orava. Porque o que eu vejo? Se você não priorizar, se você não decidir, eu vou ler, eu vou orar, eu vou fazer minha meditação, se você não priorizar isso no seu dia, as coisas vão ir se atrapalhando e você não vai conseguir fazer. Aí você vai fazer daquele mau jeito, né? Vai me deitar, né? Vai fazer o seu devocional quase dormindo, porque você está cansada. Então, desde que meus filhos nasceram, eu priorizo meu tempo com Deus logo cedinho. Acordo antes deles, tenho como um objetivo de vida ler provérbios toda vez. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li o livro de provérbios. Então, dia 1, provérbios 1, dia 2, provérbios 2 e vou lendo. Tinha vezes que conseguia fazer com, posso dizer assim, mais entusiasmo, e tinha vezes que era por disciplina mesmo. Que é um grande erro, as pessoas acharem que fazer porque eu tô com vontade. Se eu for orar só quando eu estiver com vontade, não vou orar muito não. Se eu for ler a Bíblia só é uma questão de disciplina, de priorizar. Deus, eu vou fazer isso. O que é, gente, você acordar um pouquinho mais cedo, 15, 20 minutos mais cedo para ler a sua Bíblia, ouvir o que Deus tem para você, diante do que Jesus fez por nós na cruz. Hoje em dia a gente coloca muita dificuldade em coisas muito pequenas, a gente valoriza muito, isso é muito difícil, eu não consigo. Não é que você não consegue, eu sempre falo para as minhas alunas da mentoria, você não quer. Porque quem quer, vai e faz. Aí uma vez uma pessoa falou, eu acho essa frase muito ofensiva. Quem quer, vai e faz. Mas é verdade. Mas é verdade. Quem quer, vai e faz. Você vai dar o seu jeito, você vai se organizar. Então, com os meus filhos, eu deixo eles vendo eu ler a Bíblia. Essa aqui é uma dica muito importante para as mães. Você não pode só ter o seu tempo em secreto ali, o seu tempo de oração, meditação, e os seus filhos não estarem vendo você ler a Bíblia. Porque como é que você vai falar, meu filho, isso aqui é o nosso manual de vida, se ele não vê você com o manual? Se você só lê quando ele está dormindo, quando ele vai para a escola. Porque muitas mães escolhem ler a Bíblia, orar, quando a casa está em paz, o menino foi para a escola, para a casa da tia, está dormindo. Mas a criança precisa ver. Então, eu leio muito a Bíblia com os meus meninos, a gente faz desafio de leitura do Novo Testamento, e eles vão marcando o xizinho, eles têm o controle deles para ensinar disciplina. Eu não vou ler a Bíblia só quando eu estiver com vontade, só quando eu tiver afim. Eu vou ler a Bíblia todo dia, porque esse aqui é o meu manual. Que é um erro das mães, né? Alguns pais, eles acham, a criança não tá entendendo não, é muito novinho, não tá entendendo, e é tão errado, né? Eu sempre, eu não sei se eu li em algum canto, né, que um cérebro de um bebezinho, ele é como uma esponja, ele suga tudo. E nos primeiros anos o desenvolvimento ali está crescendo muito rápido. A gente tem que aproveitar esse tempo. Tanto que o curso para mães da Nova Igreja Batista teve um bebezinho, que é o Mamãe e Eu. Nós pegamos todo o curso e direcionamos para mães de crianças até 8 meses. Para que ela aproveite essa janela. Ele é oferecido para grávidas também, né? Aí, para grávida, a gente prefere mais que ela esteja com o bebezinho ali. A partir do momento que ela se sentir segura de sair com o seu bebê em casa, de estar ali colocando músicas cristãs para a criança ouvir, contando a história bíblica, pegando o visual. E aí a gente fica uma semana contando a mesma história, colocando a mesma musiquinha, porque é para a criança absorver, para aquilo realmente fazer parte, ela inculcar aquilo. A irmã do nosso pastor Davi, aqui da Nova Igreja Batista, ela deu uma palestra há muitos anos atrás, como aumentar a inteligência do seu bebê. E nós pegamos esse conteúdo e direcionamos para mães de bebezinhos. Então, muitas mães que decidiram assumir realmente a vocação de ser mãe, dada por Deus, elas têm aprendido no Mamãe e Eu,
que é uma matéria gratuita, um curso, né? Como ensinar a Bíblia desde bebezinho. Você pode ler, quando você vê lá no aplicativo que você acompanha a sua gestação, a criança já está ouvindo. Pode ler a Bíblia para esse menino, ele vai aprender. Hoje os seus filhos estão em qual fase da escola? O que eles... o que você já tem colhido desse fruto que o próprio livro de Provérbios promete, né? Sobre ser mais inteligente do que os seus mestres. O que você já colheu? Eu sei que eles falam alguns idiomas, são bastante inteligentes, né? Como é que eu falei no início? Foram bem estimulados em relação a isso. Como é que você já colheu esses frutos? Eu colho os frutos desde quando começaram a falar e a gente vê assim a criança já fazendo escolhas de pegar o brinquedo e colocar na caixa, em vez de deixar jogado, de você ir ensinando a criança a cuidar do que é dela. Esse aqui, né, mamãe? Esse aqui. Vai colocar no lugar. E a fase que os meus filhos estão agora, né, estão fazendo o ensino fundamental, 3ª e 4ª série. E eu tenho uma experiência muito interessante para contar, que com o objetivo dos meus filhos ganharem fluência em língua inglesa, nós matriculamos eles o ano passado numa escola de tempo integral, em que tudo era inglês, todo o conteúdo, tudo em inglês. E foi a primeira vez que os meus filhos passaram tanto tempo longe de mim. Eu, com a minha profissão de ser mãe, eu estava acompanhando eles desde quando nasceram, tantas horas por dia, né? E aí, nessa escola de tempo integral, que só tinha essa opção, porque é currículo de Cambridge, né? Não tinha como eu encaixar isso em 4 horas de aula. E passavam 8 horas longe de mim. E logo nos primeiros dias, assim, eu vi quanto aquilo que eu tinha ensinado estava encucado na cabeça deles. Porque quando um amigo... Pensa você passar 8 horas dentro de uma escola com um amiguinho, assim, se torna uma influência, né? O meu amigo, ele responde à professora, ele é mal educado com a professora. Eu falei, olha, você não pode fazer isso, ela é uma autoridade. O teu filho falou pro amiguinho. Ela é uma autoridade, a gente tem que obedecer. Quantos anos? Ele estava com 8, né, ano passado. E a professora, muito especial para mim, que a professora do meu mais velho, ela era aqui da igreja. Então a gente tinha um contato muito, assim, ela me dava muito feedback de como ele tratava ela, de como ele tratava os amiguinhos, de como ele escolheu muitas vezes pelo que é certo. Muitas vezes, mas nem sempre. Teve uma vez que ele, querendo, né, fazer parte da turminha, ele fez uma escolha errada, que foi ficar tirando sarro de uma menina, fazer ela chorar, e isso envolveu, né, as autoridades ali da escola, a professora, a diretora, o pai da criança, e eu vi claramente o que a Bíblia diz, que as más companhias corrompem os bons costumes. Você faz a sua parte, você ensina, o Espírito Santo conduz ali a sua criança a fazer as escolhas certas, mas eles vão ter as tentações deles e eles vão cair do mesmo jeito que a gente cai. E isso não é porque eu não sou uma boa mãe, não é porque eu não ensinei direito, mas faz parte do processo de amadurecimento da personalidade e também porque nós vivemos em busca de crescer para atingir a medida da maturidade de Cristo. Então, ali naquela situação em que ele escolheu ir com os amigos porque como os meus filhos eles não têm acesso livre às telas, eles jogam o joguinho apenas nas férias. E eles jogam o jogo que a gente escolheu, que já está mal ultrapassado. Então, o meu mais velho, ele não conseguia interagir muito, porque os amigos só falavam de jogos, de uns jogos que ele nem... Aí ele pegava por alto ali o que eles estavam falando e tentava conversar. Aí não dava muito certo, né? E aí começaram a falar, você não sabe, como é que você quer conversar com a gente, você ainda joga jogo do passado. Então, nessa parte ele não conseguiu se enturmar, né? Então ele foi se enturmar fazendo bagunça junto e fazendo essa menina chorar, né? E aí eu falei, como é que conduzia a situação, né? O que você fez, foi certo ou foi errado? Você já sabe responder, foi errado. Por quê? Porque eu não tratei ela como eu gostaria de ser tratado. Quando ele me deu essa resposta, eu falei, ele sabe o versículo, ele sabe que é isso que Deus quer de nós. Então, eu colho os frutos, não só na escola, mas quando a gente sai com os amigos, deles estarem mostrando que eles
sabem a palavra de Deus, citam versículos e no comportamento deles não são crianças perfeitas. Aprontam, tem coisa de desobediência, a gente tem que pegar e levar no banheiro ali para ter uma conversa séria, mas eles têm inculcado a palavra de Deus, porque eu comecei cedo. E eu confio no que a Bíblia diz, que a palavra não volta vazia, que ela é uma espada que penetra ali no coração, né? Que sabe, julga as intenções. E muitas vezes, vou contar uma situação agora bombástica. Reveladora. O filho da professora do curso Profissão Mãe da Nova Igreja Batista. Nós fomos jantar na casa de uns amigos. Eu não vou falar qual dos dois, né, para não expor os meus meninos. Não muito. E ele é apaixonado por Lego. Ama Lego. A minha filha também amava Lego. Apaixonada. Sempre presente que eles querem é Lego. E aí a gente foi jantar na casa desses amigos e o menino também tinha muito Lego. E aí eu vi o meu filho, mãe, tem uma sacolinha? Ele pediu de mim, mãe, tem uma sacolinha? Pra que você quer uma sacolinha? Não, eu quero uma sacolinha. Aí o pai dele, a gente tinha levado um suco, a coisa, pega aqui essa sacolinha. Aí eu tô vendo que ele vai lá no quarto e volta com a sacolinha. Aí vai lá, brinca mais um pouquinho com o menino e volta com a sacolinha. Meu filho, o que tem nessa sacolinha? Nada não, mãe. Nada não. Aí, aqui, ó. A mãe que tá ligada, né? Aí tem alguma coisa aí. Aí deixa eu pegar essa sacolinha. Não, mãe, deixa aqui a sacolinha. Aí daqui a pouco vai lá no quarto e volta. E eu tô vendo que a sacolinha tá crescendo, né? Aí ele, mãe, eu vou guardar. Cadê sua bolsa? Eu falei, tá ali, eu vou guardar minha sacolinha aqui dentro da sua bolsa. O que tem nessa sacolinha? Nada não. A mãe já desconfiou. Já desconfiei, né? Aí na hora de ir embora, já passou um tempão. Quando eu fui pegar minha bolsa, ele, mãe, deixa eu pegar minha sacolinha. Meio assim, né? Aí eu falei, eu te deixo pegar, mas eu quero saber o que tem aí. Não é nada não, mãe. Eu falei assim, tem coisa aí. Você não veio com essa sacolinha, agora essa sacolinha tá com umas coisas aí dentro, você tá todo preocupado com essa sacolinha. O que tem nessa sacolinha? Aí ele respirou fundo. Tá, eu vou confessar, eu tava roubando os Legos do meu amigo. Aí ele abriu a sacolinha. Aí eu falei, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Eu tenho que ir lá pedir perdão. Assim, então, só que você não vai pedir perdão primeiro dele, não. Você vai pedir perdão da mãe dele. Porque ela confiou receber a nossa família aqui. Ela amou a nossa família. E olha a maneira que você retribuiu. Você foi tentado e você cedeu à tentação. Você pegou algo que não era seu. Vá lá conversar. Aí eu não fui junto. Eu não fui lá. Ei, fulana, ele tem aqui que ele roubou. O que as mães fazem? Muitas vezes a mãe... Isso muito, nossa. E eu não... É um assunto pra mim que trabalho com jovem muito difícil. E que as mães querem tomar a frente, ou querem... Isso é só uma fase, todo menino faz isso. O meu filho não. Eu estou criando ele pra Deus, ele é um filho consagrado a Deus, ele já tomou a decisão dele por Cristo e o diabo não vai ganhar esse espaço na vida dele, não. Ele vai resolver essa situação. E aí eu falei, vai lá conversar com ela. E você não foi lá? Não fui, eu fiquei atrás. Eu só falei, olha, ele quer falar com você. Aí ele falou tudinho, eu quero te pedir perdão porque eu peguei esses Legos aqui, eu roubei e eu sei que eu não posso fazer isso, eu sou de Deus e quem é de Deus não faz isso. Aí ela ainda não falou, meu filho, não tem problema. Não, realmente, você não deveria ter feito isso, você ouviu o diabo cochichando no seu ouvido, você foi pelo caminho errado, mas a tia te perdoa, parabéns pela sua decisão, me devolva aqui os Legos, me devolva aqui, você está convidado a vir uma próxima vez. Nesse dia, você acha que eu não fiquei assim, cara, como é que eu vou falar agora que o meu filho tá roubando aqui na casa minha? Passou assim, vou deixar isso pra lá? Não, eu sou bíblica, eu vou fazer ele resolver. E ele resolveu, e já fomos convidados outras vezes, ele sofreu as consequências, não precisou bater, não precisou dar sermão. O fato dele ter que se retratar ali com ela, pedir perdão, se humilhar mesmo, já trabalhou ali no coração dele. O meu marido não viu nada disso. Ele estava conversando lá, ele só viu que estava um clima assim no carro. Meu filho estava quieto, ele é falante, estava quieto. Aí o que foi que aconteceu? Aí eu falei, ele vai contar o que aconteceu. Aí ele contou. Aí meu esposo falou, então,
já que esse brinquedo, esse Lego, ele tomou um espaço no seu coração para te fazer não escolher por Deus, isso está se tornando um senhor na sua vida. E você vai tirar isso da sua vida. Os Legos vão ficar de castigo por tempo indeterminado. Quando chegar em casa, você vai pegar uma sacolinha e você vai sair recolhendo todos os Legos que você vê pela casa e eles vão ficar de castigo. Os Legos ficaram de castigo. Esse menino chorava aos prantos. Ele passou um bom tempo chorando e pegando as peças e colocando no saco e chorando. E aquilo ali ensinou para ele. Quebrou ele. Quebrou o coração dele. Quebrou o coração dele. E aí ensinamos sobre essa questão de que ele vai ter que lutar contra essa tentação. E aí o que ele diz? Na verdade, eu já estava tendo essa tentação há um tempo. Olha que interessante. Ele confessou que isso foi numa sexta-feira, né? E ele pegou esses Legos na sexta-feira à noite e de tarde, quando ele foi para a escola, ele tinha pego uma carta de um jogo aí, que eu não sei, que o amigo levou, ele achou a carta bonita. E aí, nesse mesmo dia, ele falou, não foi só isso. O diabo já estava querendo mesmo que eu fosse ladrão, porque eu peguei a carta do meu amigo, mas eu sei, eu vou devolver na segunda. Nossa. E aí ele levou, conversou lá com o amigo, e aí eu comecei a acompanhar. Meu filho, hoje você teve a tentação de roubar alguma coisa? Não, mãe, hoje eu não tive. De tratar o pecado abertamente. Que fantástico. Porque a gente fica querendo mostrar filhos perfeitos, filhos que não erram. A gente não quer nem mostrar os nossos pecados para os nossos filhos. A gente, às vezes, não tem domínio próprio, fica irritada, tem falta de paciência. Isso é pecado. E a gente pede perdão para os nossos filhos? A gente tem que pedir. Porque é assim que eles vão aprender a pedir perdão também diante do pecado deles. E confiar em você, né? Confiar. Que ele pode se abrir, Nossa, Gisele, que fantástico. Eu fiquei assim, pensando, né? É uma coisa assim tão diferente de tudo aquilo que a gente ouve, né? Tudo aquilo que a gente tem visto ao longo desses últimos anos e como nossas crianças estão muito... Porque assim, se não é os pais, a Bíblia que vai ensinar, existe uma lacuna. Sim. Em que Satanás vai ensinar. E ele está desesperado, ele está colocando todas as estratégias, artimanhas dele para roubar o coração das nossas crianças, para contaminar a mente das nossas crianças. Quanto mais o diabo conseguir inculcar filosofias, ideologias e paixões deste mundo, do coração e da mente das nossas crianças, mais isso vai afastar eles de Deus. E as mães não estão atentas a isso. Elas falam, é só uma fase. Erroneamente. Satanás não entende como uma fase. Na verdade, Satanás entende como um campo fértil. Sim. E ele vai plantar, como a Bíblia fala. Então, nós temos, como mães, nessa vocação que Deus nos deu, a gente teve uma pergunta aí com uma resposta que eu perdida aqui, né? A questão da vocação. Se Deus te fez mãe, você tem uma vocação, Ele te deu uma missão e você tem que aceitar, querendo ou não, gostando ou não. A gente vê, eu não queria ser mãe, mas agora que Deus te fez mãe, começa a orar, Deus me ensina a amar essa criança, me ensina a ser a mãe que o Senhor quer que eu seja. Em Tito fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a como amar os filhos. Não é uma coisa assim, o que é esse amor? É esse amor de sentimento, essa coisa? É o amor de Deus. É o amor que Deus deu o seu filho por nós, esse amor de dar a vida, de se entregar, de decisão. De decisão. De decisão, porque Deus decidiu dar o seu filho. Não é porque ele sentiu um sentimento pela humanidade. Não, ele decidiu e às vezes a gente está perdendo esse... A gente quer muito esse amor que você falou, né? Esse amor sentimental. E nós precisamos mesmo trazer isso para o dia a dia. Eu falo que eu vivo, não é nem um dia de cada vez, é um período do dia de cada vez. Eu acordo, abro os meus olhos, eu oro, Senhor, me dá sabedoria para esse dia, me ajuda a viver essa manhã aqui. Eu só preciso, o que eu tenho que fazer hoje de manhã, o que o Senhor quer de mim? Aí, de maneira intencional, focada, mesmo trabalhando com curso online, eu mentorio mulheres, eu tenho que dar acompanhamento ali. Eu acordo mais cedo, tenho meu tempo com Deus, dou atenção para as minhas alunas, delego ali o que eu tenho que delegar para elas, passo as tarefas, preparo o meu lar para os meus filhos acordarem, e aí vou fazendo o que eu tenho que fazer na parte da manhã.
Não dá tempo para ficar se distraindo. Aí muitas pessoas perguntam, Gisele, eu não sei como é que você faz tanta coisa. Eu vivo recebendo isso. Por quê? Eu sou professora do curso, né, da Igreja Profissão Mãe. Aí eu sou mentora do curso Experiência do Lar. Tenho o meu curso online do Fly Lady by Gisele Park. Eu tenho um curso que eu mesmo desenvolvi para a organização da vida, de acordo com essas prioridades que Deus já estabeleceu para a gente. Um curso cristão mesmo, assim, bíblico, que é o método OBA, que é Organize-se Bem Agora. Aí eu tenho marido, eu tenho filho. Tenho casa. Tenho que cuidar. Agora, nesse período que a minha saúde... Eu estou passando por uns desafios, eu estou com uma pessoa que está indo me ajudar a fazer uma faxina, assim, né? Porque Fly Lady não faz faxina, mas ela tá me ajudando com isso. E vivi ali a minha parte da manhã, não tô olhando vida de pessoa famosa. Eu não tô vendo o que foi que a fulana ganhou de presente. Eu não tô vendo o que foi que aconteceu. Sei lá, tem cristão que vem Big Brother, né? Não sei não. E aí, o que tá acontecendo? Não dá tempo. Se eu tô focada, se eu sei, eu não vou me deixar me distrair. E aí, depois, parte da tarde, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E parte da noite, o que o Senhor quer que eu faça? Eu aprendi a viver os meus dias, como diz em Mateus, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Esse mal é meio assim, né? Mas as suas próprias responsabilidades, os seus deveres, e encarar isso como algo que Deus te deu, e Deus não dá nada que a gente não possa suportar, não é? Que tem esse versículo? E Ele vai nos dar força, e é na força do Senhor. Vendo aqui o que é que Deus quer que eu faça para ser a esposa que Ele deseja. Como é que eu vou amar o meu marido? Eu vou honrar, eu vou me submeter. Aí não, submeter, se falar nesses dias, nessa época, né? Inclusive, se falar dentro da igreja, né? Se falasse de submeter, eu quero até falar um pouquinho sobre isso, porque essa visão de que a mulher não precisa se submeter, que uma mulher hoje em dia não tem que se submeter ao marido. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque essa sociedade que fala que você não vai se submeter, que você não deve se submeter ao marido que você mesmo escolheu, né? Creio eu que você fez uma boa escolha, né? Agora, se você não fez, aí Deus vai te ajudar. Mas nós nos submetemos a políticos que a gente nem conhece, a gente se submete ao guarda do trânsito, que ele fala, se você não parar no sinal vermelho, você vai pegar a sua multinha. Se você não diminuir aqui para passar 60, você vai... A gente se submete ao guarda de trânsito, a gente se submete a professor na faculdade, que ele fala, o dia de entregar o trabalho é esse dia. Não entrega, não. Vê se você não vai ter nota mais baixa. A gente se viver em sociedade requer submissão. Só que o feminismo e muitas outras ideologias, eles foram de uma maneira muito sutil. Que nem um creme que a gente passa na nossa pele, ele vai ali, a gente passa o protetor solar, né? A gente passa devemos passar, né? Protetor solar. Eu passo. Aí, aquilo ali, você nem percebe, de maneira muito sutil. Ele penetrou na sua pele, ele criou uma barreira, ele tá te protegendo, né? O protetor solar pelo menos protege, está fazendo o papel dele. E essas ideologias, o feminismo, de maneira muito sutil, ele vai penetrando no nosso coração, na nossa mente, e a gente já começa a achar estranho, acha pesada a palavra submissão para falar que a mulher tem que se submeter ao marido. A gente acha pesada a palavra submissão e obediência para falar sobre a criação de filhos. Fabiana, nesses últimos 2 anos, 3 anos, a palavra obediência, ela ganhou uma conotação tão negativa para tantos pais. Nossa. Eu vejo muitas mães falando, eu não quero um filho obediente, eu quero um filho que pense, eu quero um filho que saiba fazer as escolhas dele. Isso aqui tá de acordo com a palavra de Deus? Não. Aí eu tenho quase um treco quando eu vejo um monte de mães cristãs que diz que segue a Bíblia, que Deus é o meu Senhor, seguindo disciplina positiva. Disciplina positiva é do diabo. E eu vou ler aqui para você, eu trouxe o que é que a autora do livro Disciplina Positiva, o nome dela é Jane Nelson. Não compre o livro, não dê dinheiro para ela. Eu vou falar aqui para você saber que você não precisa desse conteúdo. Porque, inclusive, eu já
Algumas mulheres aqui da nossa igreja, você falou, né? Levanta uma bandeira. Eu não consigo ficar calada. Eu vi mulheres de igreja, inclusive mulheres que eu conheço e que eu tenho uma certa abertura, e faz tempo que eu não falo com ela. Será que ela não tá mais seguindo o que a Bíblia ensina? E aí eu perguntei, e ela, não, eu tô indo na igreja assim. Eu falei, mas é que não tá batendo. Você foi lá no direct. Não tá batendo. Foi no direct. Não tá batendo. Você tá colocando um negócio de disciplina positiva. Não, mas disciplina positiva é ótima. A gente tem que valorizar a criança. A gente tem que dignificar a criança. A gente tem que respeitar a criança. Eu falei, tá, nós temos que fazer isso. Mas a Bíblia também fala que nós temos que ensinar, disciplinar, mas também tratar com respeito, né? Porque é aquelas coisas que a gente que tem muito no livro de Mateus, no Novo Testamento, trate o próximo como você gostaria de ser tratado, não faça para o outro o que você gostaria. Isso também se direciona para as nossas crianças, né? Aquilo ali não é ensinamento para adulto, ele é para ensinamento para cristão. E aí ela entrou num debate comigo que não é bem assim, que nem tudo que está escrito na Bíblia serve para os nossos dias de hoje, exatamente o que você falou. E eu falei, olha... Temos que atualizar a Bíblia. Eu falei, olha, você está escolhendo dizer não para a maneira bíblica de educar filhos. Porque você está aceitando uma ideia que soa muito bonito aos ouvidos. Tudo que a gente ouve da disciplina positiva soa muito bonito, é muito legal, parece tão... Mas muitas coisas vão totalmente contra a Bíblia e principalmente a base ideológica dessa disciplina. Eu vou ler rapidinho aqui, porque nós precisamos estar atentas e ter essa clareza. Olha só o que nesse livro Disciplina Positiva diz. As grandes mudanças que aconteceram na sociedade ao longo dos últimos anos podem explicar mais diretamente as diferenças das crianças de hoje. A perspectiva é encorajadora, porque com consciência e vontade é possível compensar essas mudanças e assim eliminar alguns problemas que muitos pensam ser causados por lares desfeitos, excesso de televisão e mães que trabalham fora. Até aqui tem uma coisa estranha? Até aqui a primeira grande mudança, aqui começa, é que os adultos não são mais exemplo ou modelo de submissão e obediência. Ela está falando que essa questão de lares desfeitos, excesso de televisão, mães que trabalham fora... Não é o vilão da coisa. A primeira grande mudança é que os adultos não são mais exemplo ou modelo de submissão e obediência. Os adultos esquecem que eles mesmos não agem da mesma forma que agiam antes. Porque antes, a mãe obedecia qualquer ordem dada pelo pai. Ou ao menos dava a impressão de que fazia, porque isso era culturalmente aceitável. Nos bons e velhos tempos, poucas pessoas questionavam a ideia de que a decisão do pai era definitiva. Em razão do movimento dos direitos humanos, isso não é mais verdade, porque Rudolf Dreikers ressaltou: quando o pai perdeu o controle sobre a mãe, ambos perderam o controle sobre as crianças. Isso significa que a mãe deixou de ser um modelo de submissão, o que é um progresso. Grande parte dos bons e velhos tempos não eram tão bons assim. Naquela época, havia muitos modelos de submissão. O pai obedecia ao chefe, que não estava interessado nas suas opiniões, para não perder o emprego. Minorias aceitavam funções submissas que geravam grande perda da sua dignidade pessoal. Tem muita ideologia por trás disso daí, né? Já estou terminando. Atualmente, todos os grupos minoritários exigem seus direitos de igualdade e dignidade de forma absoluta. É raro encontrar alguém que esteja disposto a aceitar um papel inferior e submisso na vida. E ela completa: as crianças estão simplesmente seguindo os exemplos que observam ao redor. Elas também querem ser tratadas com dignidade e respeito. Se submeter é indignidade e desrespeito. Nossa. Essa é a ideologia base da disciplina positiva, que tem tanta gente achando tão legal, tão bonito. Eu não vou seguir isso que a Bíblia está falando, não. De ser uma autoridade. Para se submeter tem que ter uma autoridade. E pai e mãe é autoridade na vida da criança. É o pai e a mãe que vai falar: você não vai roubar. Os parques não roubam. Você vai obedecer a sua professora.
você vai me obedecer. E aí a gente vê essa inversão de valores e muitas pessoas escolhendo seguir o que é mais. É muito fácil, Fabiana, seguir a disciplina positiva. Você pergunta para sua criança: você prefere por aqui ou por ali? Você acha que eu devo fazer o que com você, já que você roubou? Nossa! A mãe passa a responsabilidade, a autoridade dela para perguntar para a criança o que a criança acha. Porque a submissão, a autoridade é desrespeito. Interessante, né? E como que isso é tão... Eu nem digo mais que é sutil, hoje já é bem escancarado, né? Hoje já tá uma coisa bem escancarada, mas é uma palavra bonita. As palavras são bonitas, mas é o que eu volto a falar, né? É por isso que nós temos adolescentes tão inseguros, né? Eu estava lendo uma pesquisa recente sobre o comportamento de adolescentes com tendências suicidas, né? Que a gente pensa que são vários fatores, mas um dos maiores fatores é a ausência de paternidade. E às vezes nem sempre a ausência física, mas a ausência emocional, de pais que chegam, ficam nos smartphones e tal, e esse adolescente não tem mais regra, não tem mais disciplina, e é um adolescente criado totalmente fora de tudo, né? Extremamente fragilizado por tudo, criado talvez positivamente, né? E a gente vê a destruição, como você falou, de crianças e adolescentes. Por isso o índice, se isso desse certo, se a nossa realmente geração tivesse evoluindo, nós não tínhamos um grande aumento de suicídios, um grande aumento de homicídios, um total de respeito a autoridades, a mulher, feminicídios e tantas outras atrocidades que têm crescido no mundo. Se Exatamente. isso fosse verdade, né? Mas o que a gente vê, como você falou, é um distanciamento daquilo que a Bíblia fala e a nossa sociedade cada vez mais destruída, né? E isso é muito difícil. Seguindo por essa cultura dominante que, como diz aqui no versículo que eu gosto muito, está cada vez mais empurrando a gente para baixo, para a imaturidade. A Bíblia, o manual, ela nos conduz para crescer, amadurecer, buscar atingir a medida da maturidade de Cristo. De Cristo. Uhum. Ele é o nosso alvo. Eu tenho que amar o meu marido, cuidar da minha casa, amar os meus filhos, para cada vez mais me tornar parecida com Cristo, me diminuir. E eu tenho plena convicção de que, por estar criando os meus filhos, primeiro, conduzindo o meu casamento, conduzindo o meu lar, criando os meus filhos de acordo com esse manual aqui, vai dar certo. Eu não estou atirando no escuro. Amém. Eu sei que o que Deus disse aqui vai se cumprir. Eu confio nas promessas. E de vez em quando, a gente dá assim, né? A gente ouve alguém falando alguma coisa, aí você ir direto. Isso aqui é contra ou é a favor da Bíblia? É contra. Sabe, Gélia? Tira fora. Eu estava vendo um versículo essa semana, né? Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. E às vezes a gente usa esse texto assim um pouco erroneamente, né? O que são flechas? Flechas são armas de combate. Então, como você falou, a nossa função dos pais é tratar essa arma de combate, é afiar, é preparar, é treinar. Só que às vezes a gente esquece. Por que Deus usou uma flecha? Deus não põe nada na Bíblia aleatório, né? Por que ele usou uma flecha? Né? Depois a gente vai para aquele versículo que fala: a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas sim contra os principados e potestades. E a gente está afiando a nossa flecha para lutar contra quem? Entendeu? A gente esquece que é uma luta espiritual. Sim. Né? A gente esquece que Satanás quer os nossos filhos, quer destruir nossa família. E nós, mães, estamos talvez com olhos vendados, né, pelo nosso egoísmo, pela nossa, muitas outras, nosso pecado, né, e esquece que Deus nos deu essas flechas para lutar no mundo espiritual. E às vezes a gente quer só outras coisas, esquece que a nossa luta é espiritual, sabe? Eu acho que essa nossa conversa veio muito, sabe, abrir muito nessa época das mães, né? Eu acho que veio assim como um refrigério, é possível. Né? Eu acho, sim, cria um sentimento de responsabilidade, sim. Que precisa ser assumida. Mas existe também, como você disse, a esperança. Se eu fizer aquilo que é certo, né? Existe o Deus que nos promete que vai dar certo. Claro, ninguém, né, vai, como você disse, o seu filho teve a escolha.
E ele sempre vai ter essa escolha. Mas isso, a sua parte você fez. O resto é entre ele e Deus. Amiga, a gente está acabando nosso tempo. A gente tem que marcar outro. Sim, eu quero falar sobre o que significa edificar um lar. Vamos marcar mais uma próxima vez. Porque esse a gente fez especialmente aqui para as mães, mas eu sei que o seu conhecimento é muito amplo no cuidado do lar e essas coisas tão importantes, né? Eu sei que o nosso público tem muitas jovens que não são casadas, mas como você falou, esse preparo não precisa começar quando você casou. Sim, quando você está pensando, está namorando, né? Sim. Porque é vida, né? É vida do seu marido, é vida dos seus filhos. Mas eu quero te agradecer muito por esse tempo. Aprendi muito mesmo. Eu que agradeço. Amei a sua convicção do propósito que Deus lhe deu. Eu acho que feminilidade, ser uma mulher empoderada, é tua convicção. Assumir o papel que Deus te deu. Isso é o verdadeiro poder. Né? Que essa palavra não é ideologia, não é bandeira, né? É aquilo que Deus quer que você faça. Eu vejo em você uma mulher extremamente poderosa dentro do propósito que Deus deu, sabe? E um dia, sabe? Eu fico pensando, né? Quando a gente não cumpre o nosso papel, quantas mães vão chorar, né? De não ver os seus filhos na eternidade, né? Claro, cada um é decisão de cada um, né? Mas eu acho que aquilo que nos cabe. Nada é mais valioso do que você ver que você cumpriu o seu chamado. Não vai ser carreira, não vai ser dinheiro, status, ser, né, empoderada numa profissão. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a alma do seu filho? E nós só precisamos obedecer. Tudo que vier contra, qualquer pessoa que você segue no Instagram, qualquer pessoa que você vê falando alguma coisa, qualquer post, feed, de qualquer coisa que você vê, for contra o que a Bíblia diz, para de seguir. Não deixa que pequenas coisinhas comecem a minar o seu pensamento, aquilo que Deus quer. Vai minando mesmo. Vai mesmo. A gente não pode dar brecha, não. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada mesmo, né? A gente vai sim marcar outro podcast, porque essa conversa precisa continuar. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, pessoal. Muito obrigada por mais esse momento, né? Qualquer coisa, segue lá, Gisele Park. @Gisele.Park no Instagram e no YouTube by Gisele Park. Top. Tchau, gente. Muito obrigada.